Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Desta vez estamos aqui para mais uma das nossas lições da nossa série Tome Conta de Si Mesmo. A lição de hoje é a lição 13, Depende de Você. A base bíblica se encontra em Romanos 8, dos versículos 12 ao 17. Portanto, irmãos, estejamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Alexandre Dumas foi um romancista importante. Em 1844, escreveu sua principal e mais conhecida obra, Os Três Mosqueteiros. O livro conta a história de D'Artagnan, que desejava realizar seu sonho de tornar-se um mosqueteiro do rei, e seus amigos Athos, Porthos e Aramis, que eram mosqueteiros, ou seja, faziam parte de um seleto grupo responsável pela proteção do rei Luís III. No meio de grandes aventuras, o lema que uniu os quatro homens era um por todos e todos por um. A expressão um por todos e todos por um pode ser aplicada à vida cristã? Em parte, sim. Primeiro, porque de fato um fez toda a obra da salvação e pagou todo o preço cobrado pelo pecado. Esse é Jesus. Por outro lado, todos devem viver por Jesus, ajudando um ao outro na jornada espiritual mutuamente. O que faltou então foi a responsabilidade individual que a pessoa tem em relação à sua vida espiritual. Por isso, o melhor seria cada um por si, ou seja, cada um responsável por sua própria vida. Deus por todos, uma vez que a obra da salvação é de responsabilidade exclusiva de Deus, e todos por um, porque todos devem se ajudar mutuamente. Cada um por si, Deus por todos e todos por um. É a expressão que motiva os estudos desta lição. Então, o primeiro tópico, cada um por si. Há ocasiões na vida em que é cada um por si. São situações em que objetivos precisam ser alcançados e não há espaço para duas pessoas. Apenas um time pode ser campeão, apenas um atleta pode ganhar a medalha de ouro em uma prova específica, apenas uma pessoa pode pilotar uma moto. Dentro disso, em alguns aspectos da vida cristã, apenas você pode ser responsável por si, apenas você pode aceitar a Cristo como Salvador, e apenas você pode apresentar-se diante de Deus para prestar relatório sobre sua vida. Deus não tem neto, apenas filho. Um crente não é crente porque é filho de crente, pois assim seria neto de Deus. Um crente é crente quando aceita Jesus e se torna filho de Deus. Cada um é responsável por si mesmo. Leremos a passagem de Mateus, capítulo 24, dos versículos 14 ao 30, que é uma parábola. Só para dar um leve contexto, antes, neste mesmo capítulo, havia sido comentado a passagem das virgens, as 10 virgens. Você deve, talvez, lembrar que existiam 10 virgens, algumas tinham óleo a mais para manter as suas velas acesas até a espera do noivo, e outras não. Então Jesus conta essa passagem das virgens e logo em sequência ele conta outra parábola, que é a dos talentos. Leremos agora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2.
O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirei um talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você talvez tenha entendido pelo contexto que talentos era uma espécie de dinheiro. E, na verdade, talentos é o equivalente a 35 quilos de prata, como a gente vai ver agora no tópico 1.1. O que você faz com seus talentos? Em Mateus, a passagem que lemos, 14 ao 30, Jesus conta a famosa parábola dos talentos. Nessa história, Jesus diz que um homem saiu de viagens e deixou, de acordo com a capacidade de cada um, alguns talentos para que tomassem conta. Naquele contexto, talentos não eram dons ou capacidades especiais, mas recursos financeiros, ou seja, dinheiro. No caso específico da parábola, cada um talento representava 35 quilos de prata. Muito dinheiro, né? Como observação, coloquei ali embaixo, um talento daria aproximadamente 115 mil reais. Então imagina se o seu patrão te entrega 115 mil reais e fala: cuida do meu dinheiro. Se você ganhar mais um talento, ou seja, ganhar mais 115 mil reais é muita coisa. Com certeza o seu patrão iria gostar de você. E no caso então o servo não fez nada, ele só guardou o dinheiro, não aplicou, não fez nada. Então não serviu de nada. Depois de um tempo, o senhor voltou e quis saber o que seus servos tinham feito com os recursos recebidos. Dos 3, 2 devolveram com juros, mas o que tinha recebido menos nada fez com talento. Apenas o escondeu e foi severamente repreendido. O Senhor não perguntou os outros 2 servos por que não ajudaram o que nada fez com talento, ou mandou chamar sua mãe ou pai, ou ainda o pastor da sua igreja. Isso ensina que cada um dará conta de sua vida e do que fez com o que recebeu de Deus. Preste atenção, o que Deus dá ao homem é de grande valor e não pode ser escondido ou enterrado. Tópico 1.2. O que você faz com sua juventude? Tempo bom é o tempo de juventude. Toda energia, alegria, vontade de viver e aproveitar o que o mundo oferece. Mas espera aí! O que o mundo oferece mesmo? Eclesiastes 11, 9 a 10. Alegre-se, jovens, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Salomão foi o homem comum mais sábio que já viveu na terra. No livro Eclesiastes 11, dos versículos 9 ao 10, ele aconselha o jovem a ser muito alegre, ser de coração feliz, andar por onde o coração mandar e até onde os olhos puderem ver. O sábio, em outras palavras, apresenta um mundo sem fronteiras na juventude, que deve ser muito feliz. O jovem deve divertir-se, planejar e sonhar com tudo que tem direito. Mas Salomão deixa claro: faça tudo se lembrando de que Deus, um dia, pedirá contas a você de suas atitudes. O mundo está ao seu dispor, e o limite da utilização do que ele oferece é se agrada ou não a Deus. Por isso, cada um prestará contas individualmente do que fez com sua vida, especialmente da melhor parte dela, que é a juventude. Então imagine você. Você pode perguntar: eu posso fazer tudo? Pode. O que fazer esse tudo me trará como consequência? É simples, se você planta algo bom, você colhe algo bom. Se você planta algo ruim, você colhe algo ruim. E lembre-se que você pode fazer tudo, mas Deus vai te pedir contas de todas essas coisas. E você vai ter uma boa desculpa para explicar por que você fez algo ruim? Vai ser difícil, muito difícil. Então, busque sempre fazer as coisas boas. Tópico 2. Deus por todos. Jesus trouxe vida ao homem que estava morto quando pagou o preço exigido pelo pecado de cada um.
Jesus é suficiente para resgatar o homem, sem a ajuda do próprio homem. A passagem, Romanos 5, 12 ao 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão, até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tópico 2.1. Adão reprovado. Nota 0. A Bíblia, em Romanos 5, 12 ao 14, que foi a primeira parte que lemos, afirma que o pecado entrou no mundo e contaminou todos os homens, todos mesmo. Não sobrou nenhum sequer. O pecado do primeiro homem trouxe condenação a toda a humanidade. Adão, esse homem que representou a totalidade da raça humana, foi reprovado, e por causa disso todos se tornaram destinados à morte eterna. Adão reprovado, humanidade reprovada. Jesus aprovado, nota 10, é o tópico 2.2. A Bíblia, em Romanos 15 ao 21, que é o restante da passagem que lemos, mostra o outro lado, o lado feliz da mesma história. Do mesmo jeito que por um só homem o pecado entrou no mundo e tornou a humanidade passiva de morte e de condenação, outro homem trouxe a salvação e a amizade com Deus de volta. Porque pela desobediência de um homem, a humanidade foi feita pecadora. Pelo sacrifício e obediência de uma única pessoa, muitos serão feitos justos. Esse homem é Jesus. Por Jesus e sem nenhuma participação humana com obras ou bom comportamento, o homem pôde se tornar justo. Deus fez isto por todos os que o receberam como Senhor. Jesus morreu no lugar dos pecadores. É Deus por todos. Mega pensamento. Jesus é o único meio possível para reatar a amizade com Deus. Sem Jesus, sem Deus. Tópico 3. Todos por um. Agora só faltam todos por um. Isso quer dizer que a tarefa do crente se torna mais fácil e mais frutífera quando há pessoas por perto que podem ajudar a receber ajuda. Uma passagem que leremos é 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, tópico 3.1, sacerdote real. Por isso lemos Pedro, porque ele fala que somos sacerdotes reais. No Antigo Testamento, entre tantas pessoas, havia duas figuras muito importantes relacionadas ao culto a Deus, o profeta e o sacerdote. A primeira aproximava Deus dos homens por meio de palavras proféticas e era responsável por entregar os recados divinos às pessoas. Essa pessoa se colocava entre Deus e o homem. O sacerdote, por sua vez, fazia o papel invertido. Sua principal função era aproximar as pessoas a Deus. Como assim? Era o sacerdote que sacrificava o animal para que o homem pudesse ter a redenção de seu pecado. Era o sacerdote que, anualmente, pedia a Deus o perdão pelos pecados nacionais. E assim por diante. Ele se colocava entre as pessoas e Deus. Você deve estar se perguntando por que o sacerdote sacrificava animais. A resposta é muito simples. Deus disse que quem pecasse iria morrer. E Deus não é mentiroso. Então, quem pecasse iria morrer. Uma forma de impor os pecados
transportar a culpa para outra pessoa seria sacrificar animais. Então eles colocavam a culpa dos seus pecados sobre os animais. Deus assim perdoava os pecados. O profeta, ele falava a palavra de Deus, porque ele que recebia a palavra e transmitia ao povo. Deus não falava diretamente com o povo. Então só quem podia entrar no Santíssimo Lugar, que era onde estava a Arca da Aliança, era o sacerdote. Ele deveria amarrar sinos ainda nele, para que caso ele morresse, o pessoal ouvisse o barulhinho do sino e puxasse ele com a cordinha. Então só uma pessoa podia entrar lá para prestar os sacrifícios. Quando Cristo veio, o véu se rasgou e todos agora podemos ter acesso à graça de Deus. Cristo veio e foi o sacrifício. Ele deu a sua vida por nós. Mas o que Deus fez? Deus disse que quem pecasse iria morrer. Mas ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Eu acabei fugindo um pouco do ponto, mas foi legal falar um pouco sobre isso. Acredito que vocês devem ter achado legal também. Então, hoje em dia, não sacrifica animais mais não, tá bom? Porque não adianta de nada. Deus vai ver isso como, sei lá, não vai fazer diferença nenhuma, porque o sacrifício já foi pago. Então você está matando um animal à toa aí. Todo crente é sacerdote. Vocês são sacerdotes do rei, disse Pedro. Isso quer dizer que o papel dos cristãos é aproximar as pessoas de Deus. Os amigos da escola, os pais, os irmãos e os amigos da igreja. Todos são responsáveis por si mesmos, mas contam com a ajuda dos sacerdotes dos nossos dias para ajudá-los a chegar mais perto do Senhor, isto é, nós. Nós somos os sacerdotes. Outro mega pensamento: mau testemunho, brincadeira sem graça, bullying, desobediência aos pais, brigas com os irmãos, tudo isso afasta as pessoas de Deus. Não são atitudes de sacerdotes. Leremos a passagem que é do próximo tópico, Gálatas 6, versículos 1 a 4. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E o tópico, mensageiro de hotel, tópico 3.2. Mensageiro de hotel? O que essa pessoa faz? O título não caracteriza com perfeição essa profissão, pois quem ocupa essa função tem múltiplas tarefas, mas a principal é carregar as bagagens dos clientes, por mais pesadas que possam ser. E o que isso tem a ver com a vida cristã? Muito. Paulo escreveu uma carta aos crentes que moravam na Galácia, ou seja, os Gálatas, dizendo como deveriam agir com os irmãos, restaurando o irmão que pecou e carregando as cargas uns dos outros. É papel dos crentes ajudarem-se mutuamente carregando as cargas que o outro tem que levar. Significa auxílio e alívio espiritual. É a materialização do todos por um. Ninguém sobrecarregado, mas todos dividindo o peso que, mais cedo ou mais tarde, todos têm que carregar. Mega decisão. Cada um por si, Deus por todos e todos por um. Uma expressão que resume ações importantíssimas da vida cristã. A fé, a salvação, a santificação e outros aspectos importantes do cristianismo são totalmente particulares e de responsabilidade do indivíduo, ou seja, é cada um por si mesmo. Quem criou, desenvolveu e realizou a salvação foi Jesus. É dele, por ele e para ele todas as coisas. É Deus por todos, porque somente ele pode salvar. Todo mundo ajuda todo mundo, um auxilia o outro, a fim de que todos possam vencer a jornada cristã de forma vitoriosa. Enfim, podemos aprender e dizer, cada um por si, Deus por todos e todos por um. Mega desafio. Comprometa-se nesta semana a colocar o todos por um em prática, a orar regularmente por um amigo e buscar conversar com ele ao longo dos dias, para saber suas dificuldades, alegrias e necessidades. Essa foi a lição, espero que você tenha entendido. Comentários, dúvidas ou sugestões, você pode escrever tanto aqui nos comentários do vídeo, ou você pode falar também lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que hoje, 19 horas, temos a nossa transmissão e você sempre deve ir lá ver para aprendermos um pouco mais. Então é isso aí, um forte abraço e até daqui a pouco.